Você citou, né, o tabu contra o Santos, que teve a oportunidade de acabar com esse tabu aí e não acabou. O Pelé contra o Corinthians. Ele realmente corria muito, ele ia muito bem, ou era parte dessa época do Corinthians, que é uma época que parecia que as coisas não saíam certo, não dava certo? O Pelé era Pelé contra todo mundo, mas contra o Corinthians ele era mais Pelé ainda. Ele gostava, não sei se era o espírito do artista que gostava de jogar de casa cheia, mas o fato é que ele tem 51 gols em 50 jogos contra o Corinthians. A média de gols dele é de 1 por partida. Isso é o recorde sul-americano. Ninguém fez gols em um clube, mais gols em um clube do que ele fez no Corinthians. Era um período, 2 vezes ele chegou a fazer 4 gols num jogo. Em 64, o Corinthians esteve muito perto de ser campeão, e um dos jogos-chave foi um jogo com o Santos, que terminou 7-4 para o Santos. E o Pelé naquele dia marcou 4 gols, ou seja, se ele não joga era 4-3 para o Corinthians. O Corinthians teria feito 4, o Santos só 3. Então era uma coisa muito... Marcou época essa história do Pelé. E ele mesmo diz, já, eu tive a oportunidade de entrevistar, ele falou que nunca teve nada contra o Corinthians, até leva na brincadeira. Desconfio até que ele era corintiano na infância, viu? Ele nunca quis falar isso. Uma vez perguntei, ele saiu para lavar a mão, disfarçou, voltou. Conversou. Quando ele era criança, ganhou lá um jogo de botão do Matia, e ele jogava com o botão do Corinthians. Tem até no filme do centenário do Corinthians, a gente entrevistou o Pelé, aparece ele gritando gol de Baltazar, que era o que ele gritava, com o jogo de botão dele, né? O irmão dele, o Zoca, tinha um botão do Palmeiras e ele um botão do Corinthians, então ele contou essa história. Tem um livro sobre a infância dele em Bauru, o autor, já falecido, inclusive, o autor garante que o Pelé saiu na rua para comemorar o título do 400º. A primeira bola que o Pelé ganhou na vida, quem deu foi um ex-jogador do Corinthians, o Souzinha. Foi campeão de 52 e era amigo do pai dele, do seu Dondinho. O seu Dondinho e o Souzinha tinham jogado juntos do Bauru Atlético Clube, o Baquinho, né? Então o Pelé tem muitas ligações corintianas aí ao longo da vida dele. E esse tabu acabou com uma partida com gols de Paulo Borges e Flávio, né? Paulo Borges, que foi uma grande contratação da época, né? No dia 6 de março de 68, uma quarta-feira de cinzas de carnaval, eu tinha 1 semana de vida, porque eu nasci em 27 de fevereiro. Eu tinha, na verdade, 8 dias, né? 68 é um ano bissexto, todo ano de Olimpíada é bissexto. Eu tinha 8 anos de vida, 8 dias de vida, não vi, não lembro, mas meu pai conta que foi uma grande festa na cidade, a gente tem os registros, né? No desespero, o presidente Vadielu, aquele desespero de contratação para ser campeão, tinha comprado 2 pontas direitas, o Buião do Atlético Mineiro e o Paulo Borges, que era destaque do Bangu, era um corredor, um velocista. Né, esses caras de lado que jogam hoje, que nem o Rony, que foi lá pro Palmeiras. Esse jogador que o Corinthians hoje não tem, né? Falta esse cara do ataque do Corinthians. E o Paulo Borges jogou deslocado de meia direita, com a 8, porque justamente na ponta direita jogou o Buião. O Paulo Borges fez o Flávio, que foi um grande artilheiro corintiano, né? Perdia muito gol, mas fazia gol também. Os dois fizeram os gols que quebraram de vez esse tabu. O Carlos Alberto Torres, que era lateral direito do Santos e depois capitão da seleção de 70, ele ficava inconformado com como os corintianos eram caras de pau, porque depois de 10 anos perdendo, a torcida saiu do estádio cantando 1, 2, 3, o Santos é freguês. E o Carlos Alberto Torres não se conformava com isso, morreu inconformado com essa cara de pau da torcida do Corinthians. Até